minutinhos aí de enrolação, 10 minutinhos aí de tolerância. Então vamos iniciar a aula de hoje, pessoal. Tudo ok? Podemos começar? Tudo certo? Aquele mesmo esquema. Se alguém pedir para entrar aí, vocês me avisem, porque eu não consigo ver quando estou compartilhando a tela inteira, tá? Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma aula de aperfeiçoamento de estudo em filosofia. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à nossa revisão, onde a gente parou na nossa última aula, né? A gente parou no surgimento da filosofia. Naquele momento em que a filosofia não existia e passa a existir. Nós vimos, pessoal, que a filosofia ela vai surgir num contexto em que ela era muito mais uma ciência da natureza do que uma ciência propriamente humana. A gente sabe que todas as ciências foram criadas pelo ser humano, né? Não tem uma ciência que tenha sido criada pelos animais, por exemplo. Não tem uma ciência que tenha sido criada pelas plantas. Todas as ciências existentes no mundo foram criadas pelo ser humano. No entanto, o próprio ser humano, ele classificou as ciências de algumas formas, né? Nós temos as ciências naturais, as ciências humanas, nós temos a matemática, que ocupa aí o campo das ciências exatas. Então, existe uma divisão na própria ciência. No entanto, a partir do seu surgimento, na medida em que a ciência surgiu, ela não tinha essa divisão muito bem estabelecida, né? Afinal de contas, os primeiros pensadores do mundo, eles eram tanto filósofos como físicos, como matemáticos, médicos, estudavam astronomia. Então, eram pessoas que se dedicavam ao conhecimento de uma maneira geral. E aí, se a gente quiser utilizar uma palavra mais bonita, mais sofisticada, a gente pode dizer que esses primeiros pensadores, eles tinham uma visão, presta atenção na palavra, uma visão holística do mundo. Olha só, palavra massa, né? Holística. H-O-L-I-S-T-I-C-A. Holística. E o que é que quer dizer essa palavra holística, professor? Essa palavra holística quer dizer total, completa, certo? Então, esses primeiros pensadores tinham uma visão completa do mundo. Sem falar que o seu principal objeto de estudo nesse período, estamos falando aí mais ou menos do século 8, século 7 a.C., principal objetivo, né, principal objeto de estudo dos filósofos, dos pensadores, dos cientistas nessa época era a natureza. E aí a gente pode se perguntar, vale, mas por que que os filósofos, por que que os cientistas se preocupavam tanto com a natureza nessa época? Por que que os cientistas se preocupavam tanto com a natureza nesse período? É muito simples de explicar hoje, né? Porque é o seguinte, pessoal, a gente sabe que antes da filosofia e, consequentemente, antes da ciência serem criadas, o mundo ocidental, especialmente a Grécia Antiga, existia uma cultura religiosa muito grande, uma cultura religiosa centrada nos mitos, nas explicações divinas a respeito da criação do mundo e de todo o universo. Então, tudo aquilo que se explicava por meio das explicações míticas. Ficou até meio redundante, né? Se explicava por meio das explicações. Mas tudo era explicado por meio dos mitos. E existem perguntas que até hoje deixam os seres humanos muito pensativos. Eu costumo dizer que existem três perguntas que são fundamentais
na vida de todo ser humano. Primeira pergunta, de onde viemos? A segunda pergunta, por que estamos aqui? E a terceira pergunta, para onde vamos? Então, como não era possível responder todas as perguntas de uma vez só, os primeiros filósofos eles se deteram a responder a primeira, de onde viemos. Só que antes da filosofia ser criada, essa pergunta era respondida com a seguinte resposta: os deuses. Quem nos criou? De onde viemos? Qual é a nossa origem? Os deuses. A natureza surge a partir dos deuses. A natureza funciona a partir dos deuses. Nós, que somos parte da natureza, logicamente também teremos a nossa origem nos deuses. No entanto, pessoal, é muito importante a gente perceber que essas explicações com o tempo elas foram não é ficando vazias, mas o próprio ser humano estava carente de explicações mais contundentes. O próprio ser humano ele estava carente de explicações mais embasadas. Porque a gente sabe, vale-me Deus, foi o que eu fiz aqui, deu certo. A gente sabe que essas explicações ligadas à religiosidade, elas são explicações que dependem muito da fé. Né? A fé, essa certeza das coisas que a gente não pode ver. Só que nem todo mundo tem fé. Ou eu estou mentindo? Até as pessoas que têm fé, de vez em quando elas têm aqueles momentos de duvidar um pouco da sua fé. O próprio Santo Agostinho, que a gente estudou no ano passado, né? O próprio Santo Agostinho, apesar de ser um religioso, de levar o nome de santo, né? Ele era alguém que tinha as suas dúvidas, era alguém que tinha as suas angústias. O próprio Jesus tinha lá os seus medos, né? Não sei se vocês lembram, mas em uma das passagens, né, que Jesus está caminhando lá no jardim do Getsemane, Jesus ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim, afasta de mim esse cálice, né? Essa dor que é ruim de suportar. Então a fé é coisa de quem acredita cegamente, sem nunca ter visto, sem nunca ter tocado. Mas algumas pessoas não conseguem desenvolver essa fé e carecem de uma explicação mais racional das coisas. Entende? Só que hoje, para nós, é muito mais fácil, porque a gente tem muito mais recursos. Naquela época, tinha poucos recursos. Na realidade, o único recurso que as pessoas tinham era o seu próprio ser, no sentido do pensamento e no sentido da observação. Então, a única coisa que as pessoas podiam fazer naquela época para tentar desvendar alguma coisa da natureza seria sentar, pensar e observar. A única coisa que podia ser feita: sentar, pensar e observar. E foi o que eles fizeram. Sentaram, pensaram e observaram a natureza. A partir dessa observação racional, esses primeiros pensadores, esses primeiros homens, esses primeiros filósofos começaram a identificar uma certa lógica na natureza. Começaram a perceber que alguns fenômenos poderiam ser explicados, sim, de maneira lógica, de maneira racional, sem ser necessário submeter essa explicação, né, a uma origem divina, sem precisar dizer que foram os deuses que fizeram aquilo, ou que tinham uma história, uma alegoria, uma simbologia por trás daquilo. Esses pensadores, eles começaram a identificar razões práticas dentro desses fenômenos da natureza, ok? Então, esses primeiros pensadores, eles surgiram inicialmente nessas duas ilhas, como vocês podem ver aí no mapa,
na ilha de Mileto e na ilha de Éfeso, num território denominado de Jônia, ok? Um território denominado de Jônia. Então, pessoal, esses primeiros pensadores foram classificados, foram chamados de filósofos pré-socráticos. Também podem receber o nome de filósofos da natureza ou de filósofos naturalistas. Eles recebem esse nome, né, o primeiro nome, filósofos pré-socráticos, porque, como o próprio nome indica, vieram antes de Sócrates. Okay? Vieram antes de Sócrates. Não necessariamente viveram antes de Sócrates, porque alguns dos filósofos pré-socráticos, eles viveram durante a vida de Sócrates. Mas, mesmo tendo vivido durante a vida de Sócrates, eles se encaixam como pré-socráticos por conta dessa classificação. A filosofia, com Sócrates, ela se torna uma ciência humana, mas os pré-socráticos, com os pré-socráticos, a filosofia ela ainda é uma ciência da natureza. Então, mesmo que o filósofo tenha vivido na mesma época de Sócrates, se ele reflete sobre a natureza somente, ele era classificado como um filósofo pré-socrático. É lógico que essa classificação ela veio depois, né? Porque na época não tinha muito essa divisão. Ah, eu sou um filósofo pré-socrático, eu sou um filósofo clássico, porque naquela época a filosofia estava acontecendo na prática, ok? Os filósofos pré-socráticos, pessoal, eles tinham algo em comum entre eles. A gente sabe que o pensamento deles era muito diverso, era muito diferente, mas existia algo comum entre eles. O que era esse algo comum? Eles queriam encontrar o fundamento da vida. Eles queriam encontrar o elemento que dava origem tanto ao universo como à natureza, né? Essa palavra universo, a gente pode chamar ela de cosmos, em grego, ok? E essa palavra natureza, a gente pode chamar ela de physis. E eles queriam encontrar o elemento que dava origem tanto ao universo quanto à natureza, tanto ao cosmos quanto à physis, mas eles queriam encontrar esse elemento dentro da própria natureza, sem precisar recorrer ao que é sobrenatural. Então, é isso que os filósofos pré-socráticos têm em comum. Pode ser questão de prova, hein? Pode ser questão de prova. O que os filósofos pré-socráticos tinham em comum? Se eu perguntar isso, aí vocês podem colocar. Todos eles buscavam encontrar o elemento que dá origem ao cosmos e à physis. E esse elemento que dá origem, a gente também tem uma palavrinha, também tem uma expressão em grego para esse elemento. A expressão que a gente utiliza é arché, certo? Arché. Como vocês podem observar aqui, nesse quadrinho amarelo. Então, aí no caderno de vocês, vocês podem passar uma linha bem no meio da folha, certo? E de um lado vocês colocam assim, ó, filósofos pré-socráticos, certo? Passou uma linha no meio da folha. De um lado vocês colocam filósofos pré-socráticos, do outro lado vocês colocam assim, bem em cima, ó, do lado de filósofos pré-socráticos. Arché. Tá aqui o jeitinho de escrever arché. A-R-C-H-E, acento agudo. De um lado bote filósofos pré-socráticos, do outro você bota arché. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Fizemos apenas uma Até não. revisão, Não. apenas uma Não, revisão do que vimos já nas aulas anteriores, ok? Então podemos iniciar aqui os filósofos, podemos? Sim, sim. Beber aqui só um golinho d'água nessa minha garrafinha pequena. Então vamos lá.
Bem, pessoal, o primeiro filósofo do mundo, né, do mundo ocidental, o primeiro filósofo de que temos notícia é Tales de Mileto, certo? Lembrem que o sobrenome desses filósofos, eles dizem respeito à cidade de nascimento dos filósofos, certo? Então, Tales recebe esse sobrenome porque nasceu em Mileto, e essa lógica ela segue com todos os outros filósofos pré-socráticos, tá bom? Então, Tales de Mileto, pessoal, ele era um filósofo que viajava bastante. E uma das suas viagens mais famosas foi pelo Egito. Foi no Egito que Tales, por exemplo, conseguiu medir a altura de uma pirâmide somente através da observação e dos cálculos da sombra. Foi daí que surgiu o Teorema de Tales, né? E também, ou foi Pitágoras, sei lá, mas eu acho que foi Tales, né? E ao atravessar o Egito, Tales, ele observou muito, principalmente no deserto, a importância que a água tinha para a sobrevivência das pessoas, né? Tales observou que nos locais onde havia água, havia planta, havia animais, ou seja, havia vida. E observou também, ao contrário, que nos locais onde não tinha água, também não tinha vida. Só areia, só aqueles morros de areia incríveis, né? Então, o que é que Tales concluiu? Tales concluiu que a água é o elemento que dá origem à vida. A água é o elemento que dá origem à natureza. É o elemento que dá origem ao mundo. Sem a água, é impossível haver vida, não só humana, mas a vida de maneira geral. Os peixes, as plantas, os outros animais, tudo necessita de água. Então, para Tales, a arca é o elemento que dá origem ao cosmos e à físis, a arca é a água. Ok? Dúvidas, perguntas, piadas? Professor, você vai passar essa lista para a gente fazer uma tabela. A gente vai ter que decorar todos os filósofos pré-socráticos? É interessante, viu, gente? É interessante que vocês tenham pelo menos uma noção. Você não precisa saber tudo da vida do filósofo pré-socrático. Você não precisa saber de muita coisa aprofundada. Isso em relação à prova do Enem, tá certo? Mas é interessante que você tenha uma noção do nome do filósofo, de quem foi o filósofo e de qual é o elemento que ele faz relação. No caso, Tales de Mileto, você tem que saber que a arca do Tales de Mileto é a água. Certo? Não tem como, não tem para onde ir, você tem que saber. Certo? Além do mais, Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro filósofo de todos os tempos do mundo ocidental. Por que do mundo ocidental? Porque lá no mundo oriental existiam outros tipos de filósofos, ok? Segundo filósofo de Mileto, pertenceu aqui à mesma cidade do Tales, ó, Anaximandro. Anaximandro de Mileto. O Anaximandro de Mileto, pessoal, eu acho muito interessante, porque ele era aqueles filósofos raiz, sabe? Aqueles filósofos raiz. É mais ou menos o seguinte, é como se, sei lá, o Alan chegasse para o Anaximandro e perguntasse: Anaximandro, qual é o elemento, na tua opinião, qual é o elemento que dá origem ao cosmos e à físis? Aí o Anaximandro responde assim: rapaz, eu sei que tem um elemento que dá origem a tudo. Eu só não sei especificar muito bem o que é, mas eu sei que tem um elemento
Eu sei que o universo, eu sei que a natureza surgiu de alguma coisa, mas eu não sei identificar, eu não sei te dizer, eu não sei conceituar que elemento é esse. Então eu vou chamar esse elemento de indefinido. Aí o Alan vai olhar assim, beleza, Anaximandro. Então a teoria do Anaximandro é essa. Ele não sabe dizer, diferentemente do Tales, né? Ele não sabe dizer qual é o elemento que dá origem à vida, qual é o elemento, qual é a arqué do cosmos e da physis, mas aí ele vai chamar esse elemento de apeiron, que significa o quê? Em português? Ilimitado, infinito, indefinido. E aí, gostaram da definição dele? É como se dissesse assim, Anaximandro, qual é a arqué do mundo? Rapaz, não sei não. Vou chamar isso de indefinido. Tá bom, beleza. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Tipo, Alguém ele não? sabia que Ah, tinha um elemento criador de tudo, mas ele não sabia o que era, né? é. Aí ele deu o nome de apeiron, que significa indefinido. É um filósofo raiz, cara, é um filósofo raiz. Beleza? Podemos passar para o terceiro. Aí na tabelinha de vocês, vocês colocam apeiron. Aí você bota entre parênteses ilimitado, infinito, indefinido. Certo? Podemos passar para frente? Sim. Beleza. Finalizando aqui a escola de Mileto, pessoal. Logicamente existiam outros filósofos, né, em Mileto, mas esses três são os principais. A gente vai ter aqui o Anaxímenes, que tem um nome bem parecido com Anaximandro, né? Eles, eles não eram primos, eles não eram irmãos, tá? Só o nome que se parece mesmo. É como Antônia e Antonilda, por exemplo. Mas o Anaxímenes, pessoal, ele definia que a arqué, o elemento que dá origem ao cosmos e à physis, seria o ar. Seria o ar. Certo? Sem ar, que a gente chama hoje de oxigênio, né? Sem ar, não é possível existir vida. Se você, por exemplo, tampar o seu fôlego, ou alguém te der um mata-leão, te der uma gravata, né? E tampar suas vias respiratórias, em poucos minutos, talvez segundos, você morra. Ou seja, não é possível viver sem ar. Não é possível viver sem oxigênio. Hoje nós sabemos, por exemplo, até mesmo a água, ela possui partículas de oxigênio. Os peixes, a galera aí da aquicultura, os peixes, eles também precisam de oxigênio. Né? Se você deixar uma água muito suja no seu aquário, por exemplo, sem circulação de ar, você vai perceber que eles vão morrer. Então, para Anaxímenes, o elemento que dá origem a tudo, a vida, a natureza, é o ar. Inclusive, o planeta Terra, ele estaria suspenso no universo. Por que o planeta Terra ele não fica desgovernado no universo? Porque para o Anaxímenes existe uma corrente de ar que segura o planeta Terra onde ele está. Se não fosse essa corrente de ar, essa massa de ar, a gente já a gente vivia vagando no universo. Uma hora a gente estava num canto, outra hora em outro canto. Então o planeta fica paradinho ali por causa dessa corrente de ar. Ok? Alguma dúvida sobre o Anaxímenes?
Não, não. Não? Nenhuma? Dos três até agora, quem é o que vocês consideram assim mais racional dos três? Se fosse Thales. para escolher Eu um, acho que. Eu acho que o Thales de Mileto e esse último agora. não gostaram do Anaximandro, não foi? Não, não é que não gostou, mas ele também O pensa fácil, Anaximandro porque tem cara de um tio bebo. Fala, Luciano. ele pode estar certo também, né? Ele não sabe o que é, mas ele sabe que tem alguma coisa que cria tudo. É, os filósofos pré-socráticos, né, hoje eles são muito julgados por algumas pessoas da filosofia, né? Mas eles tiveram, pessoal, um papel fundamental. Porque vocês imaginem aí, né? Na época, todas as pessoas praticamente da região diziam que o mundo tinha surgido a partir dos deuses. E aí eles, a partir de uma observação, que eu acredito que não tenha sido nada fácil e também não tenha sido num curto espaço de tempo, eles demoraram muito tempo para chegar nessas conclusões. Você de repente afirmar que as coisas surgiram a partir de um elemento observável, a partir de um elemento que está dentro da própria natureza. E posteriormente, essas teorias, elas colaboraram em muito para o avanço da ciência. Por exemplo, hoje a gente sabe que a maior parte do nosso corpo é feita por água. Não é verdade? Hoje a gente sabe que uma grande porcentagem do nosso corpo é composta de água. E naquela época não tinha como Tales saber disso. Ele sabia que, através da água, a vida era possível, mas ele não tinha essas informações, né? De que, por exemplo, a maior parte do planeta era composta de água. Não tinha como ele saber, até porque o planeta, entre aspas, que era conhecido, o mundo que era conhecido naquela época, ali era Europa, Ásia e África. Não se tinha conhecimento da América, da Oceania, talvez, né? Então, você tinha ali um mundo muito Tiago, restrito. Ah, pode é falar. tipo como se uma pessoa hoje em dia viesse falar, tipo assim, que um mais um não é dois, ou dois mais dois não é quatro, né? Antigamente. Porque eles tinham, tipo, uma certeza nos deuses. Eles acreditavam muito naquilo. Aí eles vêm com uma teoria totalmente diferente, né? Exatamente. Ótima relação, viu, Luciano? Então, se hoje alguém chega para nós para dizer que um mais um não é dois, é capaz da gente sair no soco. Capaz da gente sair no soco. E naquela época dizer que os deuses não eram responsáveis pela origem de tudo, tu é doido, era uma ofensa muito grande. Então, esses filósofos, eles tiveram um papel importantíssimo, travaram aí uma luta muito grande para tentar quebrar com essa lógica que existia na época, ok? Então vamos passar aqui para frente. Xenófanes de Cólofon. Olha aí o nome do cara. Vocês podem, viu, Camila? Botar o nome do teu filho aí, Luana também, as meninas aí que querem ter filho, né? Vocês podem botar o nome dos filhos de vocês de Xenófanes. Meu A pensou, Deus, eu Camila, preciso que se aqui mande. na Olinda o menino correndo no meio da rua aqui na Olinda, aí tu sai só de camisola no meio da rua. Xenófanes! Passa pra dentro, cabo safado. Pensa aí tu pode chamar ele de Xexé, né? Um apelido. Enfim, o Xenófanes, pessoal, ele não é um filósofo tão conhecido, mas ele também é um filósofo pré-socrático importante, né? Ele vai dizer que o elemento que dá origem a todas as coisas é a Terra. No caso, pessoal, o Xenófanes ele não vai fugir muito, por mais que ele seja um filósofo pré-socrático, ele não vai fugir muito daquela ideia mitológica do surgimento das coisas. Porque se a gente fizer uma analogia, né, Gaia representa a Terra. E segundo a mitologia, a natureza ela surge a partir de Gaia, certo? Inclusive as estrelas
seriam pingos de leite dos seios de Gaia. Então, Xenófanes, por mais que ele tente oferecer uma explicação racional a respeito das coisas, ele ainda esbarra um pouco na mitologia. Então, para ele, a Arqué, o elemento que dá origem a todas as coisas, é a Terra. Ok? Aí, pessoal, vem o Empédocles. Empédocles de Agrigento. O Empédocles é aquele tiozão romântico, sabe? É aquele tiozão que conta as histórias para você, dos relacionamentos passados e tal, né? E faz você chorar com as histórias bonitas, certo? O Empédocles, ele é tipo um Capitão Planeta, ele é tipo um avatar, sabe? Ele vai dizer que os elementos não é o elemento. Para ele, são elementos, no plural, elementos que dão origem à vida e à natureza, certo? Que elementos são esses? Os 4 elementos fundamentais: terra, fogo, ar e água. Então, a combinação desses 4 elementos é que dá origem às coisas que existem, certo? Repito, a combinação desses 4 elementos é que dá origem às coisas que existem. Só que com um detalhe: sempre que existe amor, olha só, que romântico, pessoal. Sempre que existe amor, esses elementos eles ficam unidos. Sempre que existe ódio, esses elementos eles se afastam, certo? Sempre que existe amor, esses elementos estão unidos. Sempre que existe ódio, esses elementos eles se afastam. Então, para o tio Empédocles, a Arqué, o elemento que dá origem a tudo, é terra, fogo, ar e água, certo? E o amor une e o ódio separa. Ok? Parece Capitão Planeta, né, Luiz Fernando? Eu pensei que não era do tempo de vocês, mano. Capitão Planeta. Beleza? Alguma dúvida, gente? Então, ó, por hoje, a gente vai dar uma pausa aqui, certo? Na próxima aula, a gente continua a nossa lista, continua a nossa tabela dos filósofos pré-socráticos, ok? Porque são muitos, né? Não dá para a gente aprofundar todos somente hoje. Ei, professor, mande esse Beleza? slide aí de novo. Beleza, vou mandar aqui no grupo para vocês. Tá certo? Lembrando, pessoal, que na nossa aula da tarde, da parte da tarde, a gente vai falar um pouco a respeito da prova de vocês, certo? Fazer alguns comentários. E em seguida a gente vai entrar na discussão a respeito de mais 3 temas da bioética, que são a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Tá bom? Eu só sei da cheiro. primeira. Hã? Eu só sei o que é a primeira. Pronto, pois vai ser uma ótima oportunidade